a habilidade de comunicação. E às vezes o profissional ele não ouve na essência quando está ali recebendo um feedback de um colaborador da parte operacional, e é muito importante a gente adotar uma estratégia de saber ouvir na essência. Isso, de fato, como a gente também, trabalhando com segurança do trabalho, às vezes agimos no piloto automático, no dia a dia, principalmente quando alguém vem solicitar algo, a gente acaba deixando de escutar alguém que pode trazer alguma informação importante dentro aí daquilo que a pessoa tem de dificuldade nos seus ambientes de trabalho. Então é importante ter uma diferença vital entre ouvir versus escutar. Então ouvir, de fato, é um sentido biológico, né? Todo ser humano que não tem ali a deficiência auditiva, ele consegue ouvir. O escutar já é uma competência profissional, ou seja, é você ouvir na essência o que a pessoa quer passar. Quando nós falamos de ouvir, é o ato passivo e voluntário da nossa audição. E também, a gente, quando podemos dar um exemplo de diferença, né, de ouvir para escutar. O escutar é o ato que requer a intenção e esforço consciente, ou seja, eu tenho a intenção de entender e de dar atenção para a pessoa falar o que ela entende ali, que ela precisa naquele momento. Então, quando a gente está ouvindo, o som entra, mas a informação não é processada ou retida. Já quando a gente está escutando, o processamento interno da informação é captada, ou seja, a gente consegue de fato dar a atenção necessária para a pessoa. O ouvir tem um foco mais superficial, ou seja, as palavras entram por um ouvido e às vezes saem pelo outro. Quando a gente está escutando, a gente tem uma disponibilidade de alma para compreender a essência, ou seja, você está 100% presente naquele momento. É muito comum quando alguém está conversando com a gente está pensando em alguma coisa que já passou ou ansioso por algo que vai acontecer. O ouvir também é comum em inspeções rotineiras sem engajamento. Você vai para a área e está fazendo uma inspeção ali e pergunta algo para a pessoa, mas não está nem dando atenção no que ela vai responder. E o escutar já é algo essencial para a gente identificar riscos implícitos ali, o que a pessoa pode falar para a gente durante um DDS, por exemplo. Quais são os níveis? Nós temos aí 4 níveis de escuta que a gente vai estar falando agora, né? Onde você se encontra no dia a dia da segurança. A gente tem um nível mais superficial, temos o nível interno, o global e na essência. Ou seja, a mente está em outro lugar enquanto o colaborador fala. Você está, às vezes, dando um treinamento e a pessoa pergunta algo, fala algo com você, você não está dando a mínima atenção. Você está ali olhando para ela, mas não está prestando atenção. Informações críticas sobre algum risco que ela quer passar, sobre algum feedback que ela quer dar. Quando nós falamos da escuta, o nível de escuta interna é aquele que é focado no que você dirá em seguida. Ou seja, você já está pensando na resposta quando a pessoa está falando. Você ouve o que o outro diz, mas está mais concentrado no que a sua mente está falando para você responder. E tem o que é o nível de escuta, que é a tentativa da gente captar vários sons e estímulos ao mesmo tempo. Então a gente está num ambiente onde tem muitas pessoas, você está ali num grupo e você quer ter atenção e entender o que está acontecendo de forma geral, de forma global, dentro daquele ambiente. Isso é perigoso em saúde e segurança do trabalho, porque você dilui ali a atenção necessária para algum detalhe mais sutil. E tem também um nível de escuta na essência, que é o que a gente deve, de fato, dentro da área de segurança do trabalho, buscar. Ou seja, a gente está focado no que o colaborador, de fato, quer passar, seja durante um treinamento, seja durante uma reunião, a mente está limpa de distrações e também julgo. Foco total no que o outro está dizendo naquele momento e também no que ele está sentindo. Além, que a gente entende que é onde a verdadeira prevenção acontece. Quando você dá a
atenção devida para a pessoa que está comunicando com você. E isso, às vezes, a gente passa batido por um monte de ações que a gente tem no dia a dia, e as pessoas que precisam, de fato, da nossa atenção para alguma decisão que ela vai tomar, ela não é escutada. Tem algumas barreiras que atrapalham a gente ter essa escuta, é o perigo do julgamento. Esse julgamento antecipado é o maior bloqueador que nós temos aí da confiança entre o profissional de SST e o colaborador. Geralmente, quando a gente vai dar um feedback, vai conversar com algum colaborador, a gente já está ali pré-julgando aquele colaborador. Isso é muito comum, tá? Então, uma dica prática para o profissional de segurança do trabalho: como é que funciona esse silêncio estratégico? Fazer uma pergunta, o colaborador responder. Deixar o colaborador completar o raciocínio ali sem nenhum tipo de interrupção. Deixa ele falar. E esse silêncio que a gente faz, ele permite que a essência da mensagem apareça. O colaborador ele não vai ficar ali ansioso em falar rápido, ele vai ver que você está dando atenção, está deixando ele tranquilo, e isso você vai conseguir, de fato, reter as informações que ele precisa passar. E aí vem a questão da limpeza mental, né? Ou seja, sem pensamentos intrusos, né? E se surgir esse tipo de pensamento intruso, a gente tem que anotar rapidamente em um papel, isso libera ali a mente para focar 100% no interlocutor. Porque às vezes a gente pensa ali algo que não tem nada a ver com o que o colaborador quer passar. Então essa escuta na essência, em reuniões, em treinamentos, é muito importante. E como profissional de segurança do trabalho, nós temos que liderar pelo exemplo. Usar o olhar e expressões faciais para sinalizar interesse real. Então, ou seja, a comunicação não verbal é mais de 70% da nossa comunicação. Então, eu não preciso falar para comunicar. No momento que a pessoa está falando comigo, se eu de fato mostrar atenção através de expressões faciais, de aceitação, de que está entendendo e que você de fato está interessado no que ele está falando, já é uma forma de comunicar. Observar ali o silêncio da plateia, é nele que o significado é processado. Você está fazendo um treinamento, uma palestra, é muito importante. O objetivo é a gente entender a dor do colaborador, a dor de quem está participando, não apenas dar ordens, não apenas delegar, mas entender na essência. As pausas são fundamentais. Então, logo após você fazer uma pergunta técnica, é importante abusar das pausas. Isso faz com que você tenha tempo para raciocinar durante a palestra, durante o treinamento, ou mesmo BDS. Logo após o colaborador também terminar de responder, fazer uma pausa. Isso permite que a essência da mensagem venha à tona. E o ambiente ali que você está inserido, seja uma sala de treinamento, uma sala de reuniões, ele vai estar energizado com comunicação. Tem algumas ferramentas de apoio que a gente pode utilizar quando se fala de comunicação, de escuta ativa. Conectar ali a escuta ativa a resultados mensuráveis em saúde e segurança do trabalho. Tem, por exemplo, a metodologia SMART. Usar a escuta para definir metas de segurança específicas, metas que são específicas ali, que foram levadas ali para você, que são mensuráveis, que são possíveis também de serem atingidas e também relevantes e com prazos estabelecidos que vai conseguir atender. Ouvir o trabalhador vai garantir que a meta realista seja alcançada. Então, como é que a gente aplica isso? Quando a gente ouve uma queixa sobre um processo, sobre uma atividade, sobre um procedimento, a gente tem que transformar isso dentro de um plano de ação dessa técnica SMART, em conjunto com a equipe operacional, todo mundo participando. Então é importante a gente ajudar os colaboradores em resultados, guiando através de escuta e do apoio técnico, com ação, com resultado, dentro da realidade, com opções que sejam atingidas e que sejam, de fato, alcançáveis, nada fora da realidade. Então é importante a gente utilizar essa escuta na essência para entender a realidade, de fato, do campo, antes de sugerir ali qualquer tipo de ação.
E isso é muito comum de pessoas tomarem decisões de algum problema, sem escutar as pessoas que realmente estão ali na linha de frente do problema. Essas pessoas têm que participar do processo. Isso, quando nós conseguimos fazer isso dentro da área de segurança do trabalho, causa um impacto na nossa carreira, do técnico ali ao consultor. Os líderes ali que ouvem, na essência, de fato, eles vão tornar referências estratégicas dentro das empresas, dentro das consultorias. Você vai conseguir criar uma autoridade que é baseada na confiança, vai construir respeito através de empatia, educação, eliminando barreiras entre o SESMIT e a operação. Hoje existe uma barreira, às vezes, por essa falta de comunicação, por essa falta de conexão entre SESMIT e operação. Isso a gente tem que pensar em pacificar esses conflitos que existem. Identificar a raiz das tensões que acontecem em reuniões, em diálogos, às vezes de segurança do trabalho, com a operação, com a manutenção. Transformar essa resistência que tem de mudança de cultura em pessoas que vão colaborar de forma ativa. A gente conseguir enxergar além do óbvio, sair do piloto automático, de fato, para identificar ali oportunidades de melhoria que outros profissionais ignoram, que estão ali naquele loop do hábito, né? Fazendo a mesma coisa o tempo todo e não sai do lugar, não tem uma evolução dentro dessa jornada. Então, como plano de ação para começar essa maestria na escuta da prática consciente e também diária, o que é importante? É importante estar presente, corpo e alma, em cada interação com o time, com treinamento, com feedbacks, eliminando essas distrações externas, esquecer o telefone celular e dar atenção, principalmente em reuniões, evitar reações precipitadas através dos julgamentos, ou seja, processar a informação quando você está recebendo de forma interna, antes de emitir esses pareceres técnicos ou até mesmo ordens. E é importante a gente também validar o entendimento, usar frases como: se entendi bem, você quis dizer que, mostrar que você entendeu, e mostra para a pessoa que você entendeu, para garantir que tem um alinhamento ali com quem que você está tratando algo. E praticar o desapego. É importante desligar-se da sua própria história por um momento, para construir algo novo com outra pessoa, né? Deixar o ego um pouco de lado. Então é importante a gente entender que segurança faz com ouvidos atentos e principalmente com mentes abertas, ok? Então esse tema que a gente tratou hoje, que é ouvir na essência em segurança do trabalho, é muito comum a gente não utilizar essa técnica de estar presente no ambiente de forma de corpo e alma, né, dando atenção para as pessoas ali que estão presentes, que estão passando algo. É muito comum a gente distrair, não dar atenção, já fazer os julgamentos ali, já ter um julgamento pré-determinado quando vem algum colaborador falar, ou durante um treinamento. Então é importante a gente estar aberto à escuta ativa, a ouvir na essência. Isso é fundamental dentro da área de segurança do trabalho.